Boa tarde a todos. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, doutor Marcelo. Venho representando a nossa presidente do Conselho Regional de Contabilidade, a contadora Rosa Maria Abreu Barros, que está no evento na cidade de Ipatinga e não pôde estar presente. E espero, ao final da exposição, responder essa pergunta: o melhor enquadramento fiscal para a sua empresa. Não tem como falar do melhor enquadramento antes de saber quais são as opções disponíveis para as empresas, né? Eu não vou detalhar demais, porque seria assunto, né, para ficarmos aqui mais de semanas, né? Mas, basicamente, eu separei pelo faturamento das empresas, né? Então, o Simples Nacional, nós temos para as empresas que faturam até R$4.800.000, as microempresas e as empresas de pequeno porte. O lucro presumido, as empresas que faturam até R$78 milhões, também é uma opção. E o lucro real, ele é obrigatório para aquelas que faturam mais de 78 milhões. Portanto, ele é uma opção para todas as outras empresas que não tenham, que possam se enquadrar em qualquer uma. Então, dentro desse ambiente, as empresas que têm as maiores possibilidades, ou as melhores opções, é a empresa pequena, que ela até o 4.800.000, né, a despeito dela não ter, geralmente, uma organização contábil e fiscal estruturada, mas ela tem a oportunidade de escolher entre os regimes existentes aquele que traga uma melhor economia tributária, né? Além dessa questão, é claro, a gente tem que considerar outras vedações e outras obrigatoriedades previstas na lei para que seja feita a opção. Basicamente, o Simples Nacional, ele, como foi dito aqui, ele é um pacote completo, né? Vai todos os impostos federais estão incluídos no Simples Nacional: imposto de renda, contribuição social, COFINS, PIS, ISS, ICMS e a contribuição previdenciária patronal, exceto para algumas empresas que estão lá no anexo 4 e que recolhem separadamente a contribuição patronal. A base de cálculo é a receita bruta, sobre a qual é aplicada uma alíquota efetiva. A alíquota é essa que ela é obtida consultando uma tabela progressiva de acordo com a receita bruta acumulada da empresa. E uma forma muito simples, né? A gente fala que simples não tem nada, né? O simples é bem complicado, né? Bem complexo. Chega a ser uma alíquota efetiva que é aplicada sobre a receita bruta. Né? As alíquotas elas variam de 4% para o setor de comércio até 33% para os serviços. Ela também simplifica, uma grande vantagem do Simples Nacional é a simplificação no cumprimento das obrigações acessórias. Né? As empresas do Simples elas não estão sujeitas à entrega de algumas obrigações, né, das obrigações previstas no SPED, no Sistema Público de Escrituração Digital. Então, ela também tem essa grande vantagem para as empresas menores de não estar sujeita à entrega dessas obrigações que muitas vezes são complexas, de execução onerosa, né, para manter tudo isso escriturado e entregue a contento. Ela tem uma diferença também das outras formas de tributação, que uma vez que você opta pelo Simples Nacional, você não é excluído, a não ser que você solicite a exclusão, o próprio contribuinte solicite a exclusão, ou por vontade própria, porque quer sair, quer optar por outro regime, ou por comunicação obrigatória, quando a empresa ocorre qualquer uma daquelas situações que ela é obrigada a excluir do Simples, ou quando o próprio fisco exclui de ofício, né, no caso, por exemplo, quando a empresa tem débitos fiscais. A empresa optante pelo Simples ela não pode dever imposto. Né, uma das condições para ela se manter dentro do regime é não dever imposto. Então, uma vez a opção, você continua no Simples indefinidamente enquanto você puder continuar, né, diferente das outras duas opções, que a opção é anual. E é admitido também a opção pelo regime de caixa e competência, que faz uma grande diferença no fluxo de caixa das empresas. Né, se eu vendo, se o meu negócio eu recebo parcelado, é ideal que eu também pague o imposto parcelado e não de forma adiantada quando eu faço o faturamento dessa venda ou desse serviço. Né, é também uma opção que é dada ao contribuinte, o regime de caixa e competência. No lucro presumido, a base de cálculo é a receita bruta. Né? E sobre essa receita bruta é aplicado um percentual que o Estado, né, que o fisco, determina que seja o lucro da sua empresa. Então, ele vai de 8% para o comércio, indústria, né, em geral, e chega a 32% para serviços. Sobre esse lucro presumido, então, é aplicado a alíquota do imposto de renda.
e também uma base de cálculo presumida para contribuição social, que vai de 12% ou 32%, dependendo também da atividade. A opção ela é feita anualmente, também com o pagamento da primeira cota do imposto de renda, né, do primeiro trimestre. É uma apuração trimestral e ela é admitida também a opção pelo regime de caixa ou competência, trazendo esse benefício de você poder pagar o imposto só quando você efetivamente recebe pelo serviço prestado ou pela mercadoria vendida. O lucro real, como o próprio nome diz, né, a base de cálculo dele é o lucro real, né, que é o lucro líquido, ajustado pelas exclusões, adições e ajustes permitidos pela lei. A opção também é anual. A apuração ela pode ser trimestral ou anual, né, dependendo quando a operação é feita de forma anual, você recolhe mensalmente o imposto de renda como antecipação, que pode ser o imposto de renda estimado, né, que você utilizar as mesmas alíquotas do lucro presumido, ou você pode levantar a contabilidade, um balancete de suspensão e redução. Quer dizer que, se você apura na contabilidade um lucro menor do que aquele lucro presumido, você pode reduzir ou não pagar o imposto, no caso, se você compensa prejuízo. E, no final do ano, então, você ajusta as contas com o fisco, ou você paga um complemento, ou você tem aí um crédito de imposto a compensar, né, o saldo negativo. E, falando, então, de contabilidade especificamente, né, que eu sou a única contadora aqui no meio de vários advogados, né, dos nossos colegas aí de luta diária, para que essa opção seja feita de forma consciente, a empresa ela deve conhecer a sua contabilidade. Ela deve ter uma contabilidade com base confiável, né, em que seja feita de acordo com as normas contábeis brasileiras, que seja apurado para que você tenha a real situação do seu resultado, do que a sua empresa está fazendo. E eu chamo a atenção para 2 marcos na contabilidade brasileira, que é em 2007, que é a adoção das normas internacionais, né, a criação a internalização das normas internacionais com as normas brasileiras de contabilidade, e que isso trouxe também um problema, na medida em que trouxe para o Brasil a condição de mensuração de receitas, né, e de reconhecimento de receitas e despesas, que muitas vezes não coincidia com o entendimento do fisco sobre a tributação dessas receitas e despesas. Então, em 2007 foi a instituição, em 2009 foi criado então um regime transitório de tributação, né, o RTT, que era justamente para ajustar essas diferenças. E ficou em vigor até 2014, quando, então, a Lei 12.973, de 2014, incorporou esses conceitos contábeis à legislação tributária, tornando definitiva, então, esse ajuste dos conceitos, né, das normas internacionais de contabilidade, nas diferenças entre reconhecimento de receitas e mensuração, né, de receitas e despesas. Então, com isso, a gente passou a ter dois tipos de contabilidade. A contabilidade societária, que é aquela que a gente apura no livro Diário e Razão, escrituradas conforme as normas brasileiras de contabilidade. A gente tem, então, um primeiro resultado da empresa, né, que é apresentada hoje na obrigação acessória, que é chamada de escrituração contábil digital, né, que nada mais é do que o nosso antigo diário, né, com suas demonstrações contábeis anexas. E esse resultado, então, sofre os ajustes que estão elencados lá na Lei 12.973, de 2014, e, então, chega à base de cálculo da contabilidade fiscal, que é entregue na declaração, né, no arquivo chamado ECF, que é a escrituração contábil fiscal, que é o que serve de base de cálculo para o imposto de renda no lucro presumido. Desculpa, no lucro real. Aliás, é a base de cálculo do imposto na ECF. E, além de servir como base do imposto, a gente tem que lembrar que uma contabilidade bem feita, ela também dá à empresa a oportunidade de distribuir os seus lucros fora do limite previsto na legislação do lucro presumido, né? As empresas optantes pelo lucro presumido, e existe a regra semelhante para as empresas do Simples, os impostos só podem ser, os lucros só podem ser distribuídos aplicando o percentual de presunção
sobre a receita bruta, excluídos os impostos pagos. Esse valor resultante ele pode ser distribuído para os sócios com isenção do imposto de renda. Caso a empresa apure um valor maior do seu lucro, contabilmente, ela tem que demonstrar, né, com base na contabilidade, que esse lucro foi apurado e pode distribuir com a isenção do imposto. Sem isso, a empresa não consegue distribuir o lucro isento. E eu chamo a atenção que, às vezes, parece muito longe de nós, mas no trabalho do Conselho, eu fiquei muitos anos na Câmara de Ética e Disciplina, a quantidade de empresas que não fazem a escrituração contábil. Elas alegam que a legislação societária, por ser optante pelo simples ou pelo lucro presumido, não as obriga a fazer a escrituração contábil. Mas ela esquece que a legislação societária obriga, assim como as normas brasileiras de contabilidade também, a manter essa escrituração. Então, além de ser obrigatória, é também muito importante quando chega a hora de distribuir o lucro isento do imposto de renda. Então, uma vez conhecida todas as opções que a empresa tem, ela parte para poder comparar o regime de tributação. Então, não tem outra maneira de fazer a não ser sentar e realmente executar os cálculos, ver como é que foi a performance da empresa. Geralmente, a gente faz com o ano que passou, quando a empresa já existe, ou faz uma projeção em cima de um plano, ou do que será a estrutura daquela empresa, de receita, de custos, de despesas. Quando a empresa é pequena, ela tem a opção pelo Simples Nacional e também pelos outros. Quando que o Simples Nacional, via de regra, isso não é uma regra, não é tudo que tem que ser pesado, mas, via de regra, começa a não ser interessante o Simples quando a receita, quando ela excede o sublimite estadual e tem que passar a recolher o ICMS pelo sistema débito e crédito. Então, com a receita bruta acumulada maior de 3.600.000, ela tem que passar a recolher o ICMS fora do Simples Nacional. Então, vem, além do recolhimento do Simples, todas as obrigações acessórias e toda a complexidade para recolher o ICMS fora do Simples Nacional. As prestadoras de serviço, geralmente também, quando vai chegando nas faixas maiores de faturamento, não fica interessante, porque as alíquotas previstas para o serviço são muito altas, principalmente se, além de prestadora de serviço, o valor do custo dela com mão de obra for baixo em relação ao faturamento, aí essa diferença fica maior ainda, porque a alíquota da contribuição previdenciária que está prevista dentro do Simples, muitas vezes fica maior do que a contribuição previdenciária que incide sobre a folha de pagamento. E também outro fator que tem que ser levado em conta, porque é um custo para a empresa, é mensurar os impactos no cumprimento das obrigações acessórias. Quando você é desenquadrado do Simples, você tem que optar ou pelo presumido ou pelo real, e vem junto todo o pacote das obrigações acessórias, dos arquivos do SPED, que tem que passar a ser entregues pela empresa e que, com certeza, vão acabar onerando seu custo operacional. Entre o lucro presumido e o lucro real, o ponto de partida é sempre o lucro líquido ajustado. Uma vez que a gente detectar que esse lucro líquido ajustado está menor que o lucro presumido, é o primeiro sinal que talvez seja melhor você ser optante pelo lucro real. Só que costuma ser o fiel da balança, eu coloquei uma balança aqui, o regime de tributação do PIS e do COFINS. Porque, via de regra, também as empresas, aliás, do lucro presumido, elas são optantes também pelo regime cumulativo de PIS na alíquota de 0,65% e COFINS na alíquota de 3%. E no lucro real, algumas atividades têm algumas exceções, mas, via de regra, o regime não cumulativo prevê uma alíquota majorada do PIS para 1,65% e do COFINS de 7,6%, admitindo-se o crédito. Mas, dependendo também da estrutura da empresa, uma empresa que ela emprega mais mão de obra do que o custo da sua mercadoria vendida com matéria-prima ou mesmo com estoques, essa balança pode pender e a elevação do custo do PIS e COFINS não compensar, apesar de que o imposto de renda e a contribuição social fica menor no lucro real. Então, é o conjunto de todas essas, de todos os tributos que tem que ser observado e não estritamente do imposto de renda e do lucro presumido. Uma vez escolhida a gestão, o modelo tributário para aquele ano, a gente espera que seja feita a gestão eficaz dos tributos, que é a operacionalização desses custos. Então, o que deve ser considerado também para fazer essa gestão? Os diversos incentivos fiscais oferecidos pelo Estado, estamos aqui com a colega que falou sobre os incentivos, então pode ser um determinante na hora de uma empresa, por exemplo, investir
no município ou no estado, quais os benefícios que ela vai ter naquela área, né? Também na área, no segmento, na atividade econômica que são incentivadas, mensurar todas as situações que é possível o crédito tributário, principalmente em relação aos impostos não cumulativos, né? O PIS, COFINS, mais uma vez um conceito de insumos que foi revisto e que a gente tem que sentar com as empresas, né, nós que operamos a apuração dos impostos para rever esses conceitos, e o ICMS, né? E outra coisa, né, outra coisa que deve ser avaliada também é a incidência monofásica do PIS e COFINS, né? Isso não atinge só as grandes empresas, né, pequenas empresas também. A gente tem passado por isso lá no escritório, a gente tem um escritório de contabilidade, e eu já recebo uma avalanche de propostas para recuperação do crédito, né, das empresas, né, por exemplo, do ramo supermercadista, desse PIS e COFINS, que durante anos foi tributado na saída, sendo que já tinha pago na entrada. Então, um problema pequeno, né, que começou no cadastro de um produto, lá quando ela comprou a primeira vez, e que veio se estendendo e que hoje dá um valor, né, significativo. E eu falo que pagar imposto é ruim, pagar errado é ruim duas vezes, né? Pior ainda. Então, ficar atento também a essas exceções. Buscar também todas as situações que é possível a postergação do imposto, né? Como exemplo, o regime de caixa ou competência, e considerar todas as despesas e provisões aceitas pelo fisco como dedução. Os principais erros que a gente nota no dia a dia: a opção equivocada pelo regime de tributação, ou porque não tinha uma base adequada contábil, porque a contabilidade não estava bem feita, e a partir do momento, então, foi baseada em dados que não eram verídicos, e a partir do momento que a gente começa a trabalhar com dados confiáveis, com o que é verdade, o cenário muda, né? Então, isso acontece no nosso dia a dia, né, na contabilidade. E, além disso, também a opção sem ir contra qualquer vedação legal. Então, a pessoa faz a opção, mas, de fato, ela não poderia estar naquela opção. E ela passa um bom tempo recolhendo de forma errada dentro daquele regime, e depois ela é desenquadrada e tem que retroagir e recolher em outro regime, né? A apropriação indevida de créditos tributários ou o reconhecimento de despesas não dedutíveis, né, que tem que ser observado. Deixar de apropriar os créditos tributários ou reconhecimento de despesas dedutíveis, efetuar a compensação indevida ou deixar de compensar tributos, né? A gente encontra muito isso. Toda compensação tem a sua formalização, a forma de ser feita, né? Se for feita fora da forma legal, ela não é válida. E também a falta do cumprimento da obrigação acessória, a entrega fora do prazo e a entrega da obrigação acessória em desacordo com a legislação, né? O que as empresas estão integrando para o fisco? O fisco, ele já está, o pensamento dele é digital, ele já tem todas as informações. Para ele fiscalizar o contribuinte, basta ele fazer um cruzamento, basta ele fazer uma pesquisa, um filtro, que ele consegue tudo que ele tem. E o que a gente está entregando, né, para o fisco? Como que sua empresa está entregando isso? Né, quais os cruzamentos que vão ser possíveis, né, qual o risco que você está assumindo ao entregar um arquivo que não tem a qualidade que deveria ter. Não confundir o planejamento tributário, a figura, né, de elisão com evasão, né? O planejamento tributário, ele busca mecanismos lícitos para reduzir o imposto. Tudo que não é lícito, né, uma evasão, sonegação, dissimulação, não é planejamento tributário, né? E, tentando responder a pergunta, né, o melhor enquadramento fiscal para a sua empresa é aquele que traz uma economia tributária dentro da legalidade. Você tem que contar com o cumprimento de obrigações acessórias de forma adequada, né, em tempo e modo, né, qualidade, e, principalmente, considerar as características individuais de cada empresa, né? Uma mesma empresa, no mesmo segmento, com o mesmo faturamento, não é receita de bolo, uma não serve para a outra, né? Eu tenho um cliente de posto de gasolina que, todo mês, ela me liga reclamando que ela pagou o imposto e que o Tadeu, que tem o posto do outro lado da cidade, não paga, né? E o lucro real também não paga. Fala, mas a empresa do Tadeu tem uma estrutura, você tem outra, então não existe receita de planejamento tributário, ele tem que ser feito individualmente, né? Eu deixo aqui que o planejamento tributário, eu tenho que puxar a sardinha para o nosso lado, né? Começa pela escolha de um bom contador. É claro que é indispensável também, né, os advogados que estão aqui, mas se você não tiver uma base contábil confiável, se a sua contabilidade não for confiável, você não consegue fazer planejamento tributário nenhum, não consegue escolher qual a melhor forma de tributação para a sua empresa.
Era isso, né? Obrigado pela oportunidade. Boa tarde.